Opa, aqui é o pessoal do SEDET. Nós estamos começando a atividade Túnel do Tempo. E nessa primeira atividade aqui nós vamos fazer um pequeno passeio para conhecer a nossa cidade. Estamos aqui passando a rua onde está o SEDET, Rua Átila José Ribeiro. Essa pessoa, Átila José Ribeiro, ele foi um comerciante que tinha aqui em Lavras. Eu não sei muitas informações sobre ele, mas eu sei que ele tinha um comércio ativo nessa região por volta da década de 40. Então essa é a primeira rua onde está localizado o SEDET, uma rua sem saída que fica aqui próximo ao centro de Lavras. E agora a gente está entrando numa outra rua. Essa aqui é a Rua Francisco Martins de Andrade. Essa rua ela foi aberta em 1895. Quando ela foi aberta, o nome dela era Rua Nova, porque justamente era a rua mais nova da cidade, mas quando ela foi aberta era só mesmo um espaço, não tinha casas construídas aqui. E o Francisco Martins de Andrade, ele é um personagem importante na nossa história. Ele foi a primeira pessoa a ter um jornal na nossa cidade, chamava O Lavrense. Esse jornal circulou aqui em 1887 e o Francisco Martins de Andrade, ele foi eleito deputado provincial, que seria o equivalente hoje ao deputado estadual. Outro fato, ele era também advogado e ele era republicano. Aqui a gente está passando o cruzamento da Rua Francisco Salles. Francisco Salles, por acaso, era colega do Francisco Martins de Andrade. Os dois estudaram na mesma universidade, o Largo de São Francisco, lá em São Paulo. E naquela época eles eram republicanos e logo que foi implantada a República no Brasil, em 1889, eles foram logo alçados a postos importantes no governo, apesar que o Francisco Martins de Andrade morreu cedo. Passando agora a Rua Miceno de Pádua, essa rua que fica aqui, próximo ao cruzamento. Miceno de Pádua também era um jornalista, ele escrevia nos primeiros jornais de Lavras. Ele escrevia no jornalista que viveu aqui na década, no século XIX. Agora deu o sinal, mas vocês podem ver que o cruzamento com essa rua é outra pessoa importante. Vocês podem ver que essas três ruas que eu falei, a Francisco Martins de Andrade, a Francisco Salles e a rua seguinte, vocês podem até ver na plaquinha escrito ali, a Rua Álvaro Botelho. Esses três personagens, eles eram colegas de universidade lá no Largo de São Francisco, em São Paulo. E os três eram republicanos. São três personagens importantes da nossa história. Mas voltando aqui a falar na Rua Miceno de Pádua, ele era primo também do Francisco Salles. E essa rua é uma rua muito antiga. Ela foi aberta por meados do século XIX. Então lá por volta de 1850, 1860 já há registros que essa rua existia. Podem ver aqui a rua onde tem aqui o Colégio Firmino Costa. O Miceno de Pádua, junto ao Joaquim Barbosa Lima, que é justamente a rua que é o próximo cruzamento, foram dois personagens importantes para criar a escola Firmino Costa, que era a Casa de Instrução de Lavras. Essa escola que tem aqui, ela foi criada em 1874. Continuando aqui mais um pouco a Rua Miceno de Pádua, passando agora onde tem a casa paroquial. Essa rua aqui, o nome original dela era a Rua América. E aqui passando a Santa Casa, esse ponto já é um ponto ligado à saúde desde o século XIX. Aqui morava um dos primeiros médicos, que era o Joaquim Goulart Brum. Era a casa dele, onde tem hoje a Santa Casa. Descendo agora, passando aqui, nós temos o Centro Espírita. Foi fundado em 1920. O primeiro espírita de Lavras era o Dr. Augusto Silva.
descendo essa rua, passando aqui, ela chama rua, ainda é Miceno de Pádua, mas esse pedaço em específico era a Rua do Cônego. Aqui morava o cônego José ou João, agora realmente posso estar enganado, mas o sobrenome era Guimarães, o cônego Guimarães. Ele foi um personagem importante na nossa história. Quando ele morreu, ele doou recursos para serem construída a primeira Santa Casa. Hoje a gente vai lá na UFLA, então a gente vai continuar descendo até lá na UFLA. Essa rua aqui, ela está passando aqui ao fundo, é o Colégio Gammon. Esse Colégio Gammon, e esse aqui especificamente é a unidade que é o Colégio Carlota Kemper. Eram os missionários presbiterianos que vieram para cá no final do século XIX. Agora nós estamos entrando na Rua Comendador José Esteves, que continuava, era a Rua do Cônego no passado. O Comendador José Esteves foi uma grande liderança política aqui em Lavras no século XIX. Ele foi a pessoa que permaneceu mais tempo na Câmara dos Vereadores. De 1837 até 1885, ele esteve presente na Câmara dos Vereadores aqui de Lavras, e por várias vezes ele foi o presidente da Câmara, que na época era o equivalente ao prefeito. Passando agora, nós temos esse cruzamento. Pouco acima aqui tem a Praça Dona Josefina e tem também o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Aqui a gente está passando ao fundo do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Colégio esse que foi criado em 1900 pelas irmãs da congregação das Irmãs Auxiliadoras da Piedade. Esse colégio foi criado como uma reação ao colégio presbiteriano, justamente o Gammon. Então foi uma época que existia alguma rivalidade entre as duas igrejas, que rivalidade essa que já não existe mais. Agora nós estamos aproximando no final da Rua Comendador José Esteves. Curiosamente, é um dos grandes rivais do Comendador José Esteves. O Comendador José Esteves era líder do Partido Conservador, e o líder do Partido Liberal era o Dr. Jorge, que é o pai do Augusto Silva. Dr. Jorge, por acaso, é o nome da praça que tem aqui embaixo. Essa praça tem uma curiosidade. Nela há uma árvore tipuana que foi plantada com sementes da famosa árvore tipuana da Praça do Augusto Silva. Então tem essa curiosidade. Aqui tem a filha da árvore lá de cima, sendo a Praça Dr. Jorge, e o Dr. Jorge é o pai do Augusto Silva. Então, esse é um pequeno passeio que nós fizemos aqui sobre as ruas de Lavras. Depois vamos fazer outros pelas ruas da nossa cidade. Para concluir, aqui embaixo nós estamos vendo a entrada do Colégio Gammon, que é um colégio que existe desde 1892, e esse local onde ele está era uma chácara que pertencia à família do Augusto Silva. Vendo agora o último ponto desse passeio, passando daqui é a entrada da Exal. Vocês podem ver que no passado a Exal, que hoje é a UFLA, e o Gammon, todos pertenciam à mesma instituição, chamada Instituto Evangélico. Em 1963 foi feita a separação, quando a Exal ela foi federalizada. Então a Exal, que hoje é a UFLA, se tornou uma escola superior de agricultura pública, e o Gammon continuou como uma escola privada. É isso então, gente. Espero que tenham gostado desse passeio.